de peixes foram retirados daquele trecho, e na sequência, né, houve, né, com a descida dessa carga, houve aí um impacto bastante grande ali próximo ao Tanquã, ou próximo não, no Tanquã. Tanquã é uma região, para quem não conhece, a jusante de Piracicaba é uma área de proteção ambiental, é uma APA, né, uma área bastante sensível. Essa é uma das fotos aéreas que estão por ali. E na segunda-feira, ali do dia 7, né, quando foi segunda-feira, dia 8, houve uma chuva, né, que ajudou, evidentemente, a melhorar um pouco a vazão, embora uma chuva não muito significativa, mas ajudou a melhorar a vazão. Mas, por outro lado, também traz mais carga difusa para o rio, enfim, todos esses impactos, principalmente uma chuva, depois que a gente tem um período muito seco, e que, naturalmente, quando há essas chuvas, há uma tendência de piora da qualidade, que pode ter agravado também esse segundo episódio, embora consequência do primeiro, de mortandade de peixes lá no Tanquã, em uma escala muito maior, uma grande força-tarefa aí do Estado, com Defesa Civil, Polícia Ambiental, a CEMIL, os municípios, né, São Pedro, Santa Maria, Piracicaba, a próprio município de Anhembi, né, porque tem colônias de pescadores, toda uma questão social, econômica naquela região, e a gente percebeu que essa chuva também ajudou um pouco a descer mais rápido, mas aí acabou também gerando essas consequências mais ajusantes lá no Tanquã, que está num processo, né, de retirada dos peixes que estão lá, porque tem muito água-pé, né, não é fácil acessar, não é fácil fazer campanha de monitoramento, tem que ir cortando água-pé, aí você coloca o peixe, né, num equipamento chamado Hidrotractor, como se fosse um trator, uma pá carregadeira, mas aí você precisa pôr em algum lugar, porque não dá para voltar na margem. Então houve um acordo lá com as barcaças de areia para colocar os peixes, e depois de fazer a destinação adequada. Estou só tentando fazer um relato aqui, com certeza estou pulando várias etapas aí desse processo. Bom, e por fim, então, nós tivemos no dia... Próximo, por favor, Felipe. No dia... antes de falar, eu queria mostrar esse dado. Esse é um relatório que o DAE publicou em relação à mortandade de peixes. Está bem pequenininho, claro que eu não vou exigir que vocês enxerguem o número que está aí, mas o DAE trouxe, em termos de vazão, no posto Artemis, lá em Piracicaba, as vazões que existiam, do ponto de vista, né, de quantidade, claro, em relação aos últimos 14 episódios que existiram de 2014 para cá. Nos últimos 10 anos, independente da intensidade, ao que consta, foram registrados 14 episódios de mortandade de peixe na calha do Piracicaba. É claro que esse último é uma intensidade muito maior. E aqui a gente observa que, claro, cada cenário aí tem uma condição daquele momento, né? Estava muito tempo sem chuva, e choveu, a difusa levou muita coisa para dentro do rio. Enfim, cada um tem uma explicação, né? Como a gente teve agora episódio em janeiro também deste ano, em relação à floração de alga, etc. Mas o que a gente observa é que há uma variância enorme em relação de qual era a vazão que estava no rio e o episódio, independente da magnitude que teve, que ocorreu. Então nós tivemos, por exemplo, se a gente pegar o começo do gráfico, 2014, evidentemente, né, para quem se lembra de 2014, vazões estritamente baixas, né? Então nós tivemos, por exemplo, um dos episódios, que é a menor vazão que nós tínhamos na calha do Piracicaba. Lembra que hoje nós estamos com 20 e pouquinho, o episódio do dia 7 foi na hora de 23, nós estávamos com 7,8. Tivemos um episódio quando estava 7,8 metros cúbicos por segundo de vazão. E também tivemos episódios, por exemplo, em 2017, se eu não estiver enganado, com 173 metros cúbicos por segundo na calha do Piracicaba. Assim como tivemos com 30, com 80, com 50, com 20. Então, ou seja, tem uma variedade. Claro que, como eu disse, cada episódio desse tem um contexto de ocorrência, né? Se a gente dar uma média aritmética, nem sei se seria, do ponto de vista estatístico, a melhor ferramenta para isso, daria que, vamos dizer, as mortandades ocorreram. Claro que a gente tem 7, tem 173, essa média aritmética talvez não represente, mas só para a gente ter uma ideia, na ordem aí de 48, 50 metros cúbicos por segundo, se a gente fizer uma média de todas as vazões que estavam no Piracicaba e episódios de uma magnitude significativa ocorreram de mortandade de peixe, daria algo como 48, 50 metros cúbicos por segundo, e ainda assim a mortandade aconteceu, né? A mortandade aconteceu. Então, só para esse dado, esse relatório do IAE mostra um pouco que tem muito a ver com o que a gente conversou no episódio da sexta-feira, né? Enquanto talvez 7 metros cúbicos ou 15 metros cúbicos por algumas horas tem um poder de ação, às vezes, muito reduzido, né? Embora ele tenha que ser feito, pode ser feito, é um ferramental existente, mas ele muitas vezes não vai ter capacidade
né, para conseguir atenuar dano e evitar, evidentemente, episódios, né? Então, esse dado do DE também é muito interessante para a gente olhar essa variância de ocorrência nos últimos 10 anos em relação à vazão. E, por fim, né, para a gente abrir para os colegas, já falei demais aqui sobre isso, por fim, por favor, Felipe, o próximo. No dia 19, nós fomos convidados pelo GAEMA, que é representado por muitos promotores, por uma reunião, né, envolvendo muitos atores da bacia, né, ou seja, desde o poder público, pescadores, o consórcio, enfim, né, uma série de atores aí da bacia, para justamente se buscar as ações emergenciais no âmbito do inquérito civil que tem andamento, enfim, uma série de questões. E eu queria, então, agora passar para o GAEMA, para também complementar esse breve nivelamento que eu tentei fazer em relação às providências iniciais, os relatos, e aí a gente passar um pouco para o próximo passo, o que a CTMH tem aqui no âmbito da sua competência de curto prazo, para discutir com os membros e poder avançar. Então, eu passo aí para o GAEMA, fiquem muito à vontade para usar esse espaço. Alô? Me ouvem? Oh, perdão, desculpa, achei que tinha caído novamente. Doutor Ivan, bom dia, por gentileza. Bom dia. Bom dia a todos aí, estou acompanhando a reunião, já havia se iniciado quando eu consegui entrar, mas de qualquer forma estou acompanhando aí os trabalhos. Primeiro, faz um tempo que eu não estava conseguindo participar de reuniões de vocês, importante estar de novo aqui na Câmara Técnica. Cumprimento aí o Rodrigo, a Flávia, a Alexandre, que acho que deve ter se ausentado por algum minuto aí. Temos essa preocupação toda aí com a questão da mortandade, né? Acho que está aqui compartilhado na tela, inclusive, a ata, né, Alexandre, foi você quem compartilhou, imagino. Se puder passar lá para as deliberações, talvez já seja até mais interessante, que está lá no final. Essa reunião a gente chamou para poder discutir com todos os atores as medidas emergenciais, que é justamente quem que está passando isso. Nas deliberações. Só um segundo, doutor, aqui nessa tela estava só um print, nós já vamos abrir a ata aqui, por favor. Tá. Eu posso ir falando também, independentemente disso, só pensei na hipótese de a gente poder compartilhar e o pessoal acompanhar aí. Só tá, sem problema. Vou compartilhar aqui. Tá. Só confiram, por gentileza, se estão vendo. Sim, Alexandre. Está aparecendo a ata? Tá sim, Alexandre. Funcionando, Ivan. Acho que é mais fácil. Talvez a gente Não, tudo bem. Era mais para mostrar mesmo, mas... Tem bastante coisa, então acho que talvez depois... Não, era lá para o final, lá nas deliberações. Aí isso. Bom, eu falo rapidinho e aí já passo a palavra para a Alexandra, né? A gente acabou aí deliberando na parte que interessa diretamente de que a CETESB continuaria aí a fazer a implementação do plano de monitoramento contínuo, né? Trabalho aí em conjunto com vocês aí na questão do monitoramento, né, das estações automáticas que surgirão. Eu acho que talvez aqui o foco principal, né, a gente tem conversado muito com a CETESB, com o comitê, com a CTMH, enfim, com a agência, com várias prefeituras e já muito antes da mortandade, a respeito dessa questão relacionada com a gente vê assim como indispensável a questão do monitoramento automático em vários pontos do rio. Não que isso teria evitado a mortandade, mas acho que teria facilitado bastante aí até a compreensão e algumas medidas de prevenção, que é algo que está muito ligado aí na atuação de vocês, né? Pode passar para a próxima.
A CETESB tem feito aí alguns monitoramentos, e é mais a título de informação ainda da qualidade do sedimento. Os laudos da primeira mortandade deverão sair até o dia 8, segundo informações do Evandro, numa próxima reunião que fizemos aqui a respeito já da segunda mortandade, né? E aí é um caso que a Alexandra conduz. Esse primeiro, relacionado com a usina São José, fui eu. Estamos trocando aí as informações do Instituto de Criminalística, que também fez alguns levantamentos, que ainda não ficaram prontos os laudos, nem mesmo umas imagens aéreas aí que haviam sido feitas pela Polícia Civil, que está difícil de fazer o resgate, a pessoa que fez está afastada, enfim, com drones. Estivemos no local por 4 horas fazendo exames periciais, eu, Alexandre, a nossa equipe técnica, junto com a CETESB. Estamos fazendo aí um socorro aos pescadores, aí é mais a título de prestação de contas mesmo, né? A própria Secretaria Municipal de Assistência Social está fazendo isso. A gente fez uma intervenção também junto ao Ministério da Pesca, na tentativa de agilizar esses procedimentos, de cruzar cadastros para evitar fraudes, né? A empresa ajudou aí, está ajudando, né, na retirada dos peixes mortos, cujo exame, infelizmente, nessa primeira mortandade, não foram coletados, né? A CETESB, ela disse que não seria possível aí o exame da identificação aí dos poluentes nos peixes mortos. Há aí alguma divergência a esse respeito, podemos fazer algumas pesquisas também. Talvez fosse um pouco mais difícil, um pouco mais custoso a análise de alguns parâmetros, mas me parece que é uma correção que vai precisar ser feita aí para os próximos, né? A ideia aí de que haja um plano eficaz aí com a população aí no sentido de comunicação das ações, das atividades, até mesmo para evitar novas solturas de alevinos de maneira desregrada aí com peixes exóticos, né? É uma outra frente que está sendo trabalhada. O acompanhamento aí da qualidade da água para o abastecimento que vem sendo feito pelo SEMAI, pela CETESB, que ainda continua ocorrendo aí a morte de alguns peixes, continua ocorrendo, e o Evandro, que é o gerente da CETESB aqui, já tem aí tem feito algumas outras coletas, tá certo? Bom, basicamente, em relação a essa reunião do dia 19 aí, que o Alexandre se referiu, são esses os questionamentos. Nós entendemos aí que seria por demais importante, né, a atuação, pelo menos eu particularmente, da CTMH, não só nessa questão dos monitoramentos, mas um segundo desfecho, né, da implementação efetiva, e aí é papel mais do comitê, e muitos aqui também, né, tem essa atuação decisiva junto à CTMH, junto, aliás, do comitê, junto aos órgãos CETESB, que está aqui também, que a gente, de maneira urgente, melhore esse tratamento da qualidade das estações de tratamento por terciário nos municípios que já foram identificados, né, que tem uma maior contribuição, até para que a gente possa ter uma redução aí da fragilidade do rio. Nós tivemos, então, essa primeira mortandade decorrente ao que tudo indica dos lançamentos da usina, e está sendo analisado até se foi dolo, que é o que tudo indica, ou dolo eventual, aí um risco que se assumiu, com um descarte mesmo do melaço lá no tanque, né? Temos a outra hipótese, que é nessa segunda mortandade aí, que foi um descarte de lodo, estação de tratamento de água da Luiz de Queiroz, para quem conhece aqui, que é a estação que fica no centro, mas obviamente que tudo isso num contexto de muita vulnerabilidade, muita criticidade no rio, o senhor sabe melhor que isso. E é esse ponto que a gente precisa trabalhar, né, muito para e passo aí com a CTMH, não só para monitorar, mas para ter as ações corretivas que são para ontem, né? Não podemos pensar numa nova catástrofe ambiental desse tamanho. Eu tenho tido muito contato com o pessoal da Polícia Ambiental, com o pessoal que opera na Rua do Porto, né, os pescadores, e há um temor muito grande aí que uma chuva pesada de início
possa carregar uma carga orgânica e outros componentes aí de lixiviação e provocar uma terceira mortandade de peixe por esses dias. Então, essa situação toda é muito crítica e acho que merece aí essa reflexão a respeito. A gente pode depois ir detalhando, mas a Alexandra agora também já conseguiu retornar, acho que poderá complementar essas informações. Nesta ata inicial que a gente encaminhou aqui, estavam relacionadas a essas questões relativas mais diretamente à mortandade, mas outros aspectos também foram discutidos e podem ser colocados aqui por ela. Por hora só, depois a gente vai retomar aí na discussão. Bom, Alexandre, se me permite, até tinha pedido a palavra no chat, porque isso tinha demorado até para abrir aqui. Bom, vamos lá. Posso já começar a dar continuidade, Alexandre? Por gentileza, a palavra é você. Bom, ainda em complementação à reunião do dia 19, em que tivemos a participação, como já registrado, da CTMH, por meio do Alexandre, do Sérgio, do consórcio PCJ, de outros representantes de diversos municípios. Uma segunda parte dessa reunião, que até eu vou registrar paralelamente, eu tenho um procedimento específico que trata justamente do acompanhamento das políticas públicas relacionadas a essas medidas preventivas e corretivas e a promoção dessa articulação no âmbito da governança dos comitês PCJ. Mais propriamente, isso diz respeito a um trabalho que já venha sendo desenvolvido no âmbito do GT Qualidade e que tem como uma das premissas justamente a possibilidade de melhoria, né, desse sistema de comunicação, da integração do monitoramento quali quantitativo, da inserção e da disponibilização na sala de situação desse conjunto de informações e justamente dessa questão do sistema de alertas, que pode ser realmente um auxílio para situações como essa que nós temos enfrentado, sobretudo em períodos de estiagem mais prolongada ou de eventos extremos, que cada vez têm sido mais recorrentes. Tivemos, sim, também, além dos problemas da questão de vazão, como foi colocada, com a questão de eventuais lançamentos, o problema das florações, que também é algo que vem nos preocupando muito, que foi o que desencadeou a mortandade ocorrida no início desse ano, e já com alerta do próprio sistema de abastecimento de Piracicaba, do SEMAI, que constatou na sua captação ampliação da floração de algas e elevados níveis de cianobactérias. Isso tem acontecido também, muitas vezes, em Americana, em diversos outros pontos. No próprio sistema Cantareira, nós temos acompanhado os boletins, sugiro que olhem e vejam o nível de cianobactérias que nós temos muitas vezes enfrentados nesses reservatórios. E se, por um lado, são, como já destacado na apresentação anterior do prefeito, uma alternativa, uma solução, uma necessidade em muitos casos, traz um desafio em termos de gestão, de conservação e de operação. Bom, mais propriamente, então, a esses episódios recentes e ao pedido que nós fizemos formalmente para o Comitê PCJ na reunião do dia 19, conforme nós deliberamos, seria, inicialmente, uma revisão do Plano de Ação Piracicaba, que foi submetido à apresentação dos comitês PCJ, já pela GT Qualidade. A Lilian está aqui, o Nelson também participou da reunião, porque entendemos que temos alguns ajustes a serem realizados. E realmente, essas situações extremas têm nos desafiado, porque muitas vezes essas situações acontecem justamente em períodos noturnos, em finais de semana, e como já foi exposto para o Alexandre, mais do que a via institucional, nós temos que usar esses canais interpessoais, né? O prefeito que liga para o Alexandre, que liga, né, para a CPFL. Então, esse conjunto de atores e essa rede de comunicação nos parece que poderia ter um aprimoramento em relação a maior agilidade, a maior institucionalização, e nesse sentido, nós já temos diversas ações em andamento, né? Acredito que a Lilian vai fazer alguma consideração,
Nós temos o PIN, né, que foi muito bem-vindo, que é o Programa de Integração do Monitoramento para a Gestão dos Recursos Hídricos. Está em desenvolvimento o POP, que é o Procedimento Operacional Padrão do Sistema de Alerta do Rio Piracicaba. Então, isso nos tem trazido uma oportunidade, eu acho que de avanços de gestão e da governança da bacia muito significativa. É um piloto que possivelmente essa situação do Piracicaba vai poder ser replicado em diversas outras ocorrências, ainda que, como disse o Alexandre, em algumas situações haja uma certa limitação. Mas essa pequena atuação, essa diferença, ou essa agilidade para a apuração dessas diversas ocorrências e dessas causas, muito facilita para a prevenção e para a mesma apuração de responsabilidades, para não ficar, é a indústria, não, esse é o empresa de saneamento, não, é o esgotamento, é a poluição difusa. Isso vai trazer maior clareza. Eu tenho, até nesse sentido, em relação às ocorrências, a necessidade de destacar que, assim, dos nossos levantamentos da CETESB, nós temos realmente um conjunto de mortandades, mais do que 14, só aqui no Baixo Piracicaba, nós temos registrados 32 ocorrências no período que foi do relatório de levantamento até 2011, depois disso tivemos diversos outros, e percebemos ao longo desse ano que esses episódios têm sido mais recorrentes, né? As causas são diversas e realmente, assim, nem sempre podem estar associadas às vazões, como a questão de lançamentos, como esse ocorrido em relação a esse lançamento da usina São José, lá no Ribeirão Tijuco Preto, apontado como a causa dessa mortandade. Então, mesmo que tivesse uma vazão maior, possivelmente também haveria um fenômeno, né, de mortandade, mas, lógico, muito mais agravado pela situação da estiagem. Mas, em outros episódios, sim, nós temos a verificação, que é justamente pelos baixíssimos níveis de oxigênio, né? E nessas situações, a definição de pontos estratégicos de controle foi apontado como uma urgência em relação à necessidade desse acompanhamento, e, nesse sentido, foi formalizado pelo prefeito de Piracicaba justamente a priorização da definição de pontos estratégicos na bacia do Piracicaba para um melhor acompanhamento em relação à qualidade da água e a possibilidade de adoção dessas medidas de contingência diante dessas situações. Então, em resumo, nós temos aí como desafios, me parece, tentando delimitar aqui mais no âmbito da governança dos comitês, a possibilidade, talvez a necessidade de nós buscarmos de imediato a implementação desses instrumentos que já vêm sendo discutidos, priorizando esse POP, priorizando realmente a implementação do PIN, né? A definição de pontos de controle e uma revisão desse sistema de alerta, assim como dos próprios limites para definição desse sistema de alerta, que, como eu já havia mencionado na ocasião, eu registrei até na nossa reunião, que eu entendia que iniciar as ações, mesmo de atenção e de contingência, apenas quando o oxigênio estivesse em 2, era uma margem muito pequena de ações para os diversos órgãos atuantes nesses casos, já que nós temos um limite de 5 de oxigênio, deixar 2 já é um limite praticamente de comprometimento de vida aquática, e uma situação que nessas situações extremas, além da questão dos ecossistemas aquáticos, nós temos aí todas as empresas de saneamento com um problema sério e com risco à saúde pública, decorrentes dessa piora da qualidade e em relação à própria condição de tratabilidade, que pode, às vezes, ser origem realmente na baixa vazão, mas, às vezes, em situações como os próprios químicos ou outros poluentes que acabam em situações chegando aos mananciais. Tivemos, além desse episódio, recentemente, um episódio também de um comprometimento de um manancial por um acidente em que produtos químicos, eu acho que foi inclusive em Corderópolis, se não me recordo, ou em algum Iracemápolis, que também
demandou uma série de ações. Então, nós temos diversas situações que podem vir a ocorrer, mas o fato é que essa articulação e essa adoção de medidas de contingência são prioritárias em relação à melhoria dessa gestão e da efetivação desses instrumentos. Então, essas eram as considerações que eu gostaria de mencionar nesse cenário de balanço hídrico, esse déficit de balanço hídrico que nós temos, que é uma realidade da nossa bacia, que tem perspectivas justamente de serem mais severas progressivamente, né, como já aventado no próprio plano de bacias. Então, de fato, teremos que fazer mais e melhor e sair na vanguarda para também buscarmos algumas soluções, ou pelo menos a prevenir algumas situações. Então, era isso, Alexandre. Se eu me esqueci de algum ponto, por favor, você que estava também presente, né, puder trazer e registrar algo mais, estamos aqui à disposição para debatermos. Muito obrigado, doutor Ivan, doutora Alexandra. Não, acho que foi brilhante aí. Já vou abrir, já, Michele, nessas questões. Eu acho que um ponto crucial, né, eu acho que do episódio específico dessa montagem última agora, o que, vamos dizer, atenuou foi a rápida resposta em cessar o que estava acontecendo. Eu acho que isso, aí por isso a importância do monitoramento, né? Ou seja, que o monitoramento é sempre o pai pobre, o monitoramento é sempre o protagonista na crise, mas temos que fazer um monitoramento, e no PCJ, felizmente, a gente consegue avançar um pouco com isso, ser protagonista fora da crise, né? Para eu ter o dado com confiabilidade na crise, é muito recurso humano, financeiro investido fora da crise, vontade institucional, uma série de coisas. Então, acho que esse episódio mostrou claramente o quanto estancar rapidamente, nesse caso era uma fonte pontual, foi fundamental para não agravar ainda mais os efeitos que ocorreram, né? Eu vou passar para o Michele. Por favor, Michele, na sequência, eu vou passar para a Lilian também, do GT Qualidade, e a gente olhar um pouco as estações. Por favor, Michele, brevemente. Doutor Ivan também queria falar, Alexandre. Com certeza. Só vou passar a Michele, então na sequência, doutor Ivan. O meu rapidinho, Alexandre. Eu queria saber, para determinar essa mortandade, quais os parâmetros que a CETESB analisa? Primeiro. Segundo, até que ponto vai a retirada das algas? Não sei se tem alguém da CETESB que possa me dizer isso. Eu te digo por quê. Porque se forem só 5 ou 6 análises, como sempre foram feitas, 5 ou 6 parâmetros, e se não vai dar, não vai determinar a causa. Segundo, se não tirarem a raiz das algas, esquece, ela vai brotar de novo. Ponto final. Certo, Michele. Daqui a pouquinho a Lilian da CETESB vai falar, e aí acho que ela pode responder essas questões. Eu só, assim, inicialmente diria que uma coisa é o monitoramento ordinário, né? Um olhar no enquadramento, um olhar... Agora, evidentemente que nesse episódio foram feitas análises da teletoxicidade, uma série de análises para a verificação do nexo causal, né? Mas por causa do episódio. De forma ordinária, se fizer só uma amostra... Certo? Não. Depois, se você puder dar uma lidinha no relatório que está publicado lá no site da CETESB, conta um pouco e responde a sua pergunta, mas a Lilian vai poder, com certeza, complementar. Eu queria, Felipe, você põe só em tela a apresentação novamente, por favor, até para a gente poder olhar um pouco nos encaminhamentos que a gente colocou e a gente vai discutir aqui em relação àquilo que cabe a CTMH. Bom, do ponto de vista de governança, como o próprio doutor Alexandre falou, tudo isso, claro que não começou hoje, né? Ou seja, é um processo que agora, evidentemente, precisa de uma celeridade. Do ponto de vista da CTMH, havia, vamos dizer, que está no nosso plano de trabalho, aprovado pelo comitê, são basicamente 3 atribuições, né? A primeira delas é em relação à expansão da rede automática de monitoramento, né? Hoje nós temos, para quem se lembra, na última reunião, nós tivemos aqui a CETESB fazendo a apresentação do TINQA, né? O TINQA é aquele sistema de monitoramento que traz os dados online de monitoramento, talvez um sistema que acabou de ser lançado nunca foi tão utilizado como o TINQA foi somente na estação de Acre, né? Porque hoje tem 4 estações operando aqui na bacia de forma automática, uma no Piracicaba, uma no Jundiaí, uma lá na captação de Bragança, no Jaguari, e outra na captação de Atibaia, no Rio Atibaia.
Esses dados todos estão lá, aqueles que puderam verificar a apresentação do 5, os dados estão online lá, e aquele gráfico que eu mostrei do OAD exatamente daquela estação lá em Artemis, que teve um papel importante aí. Então, há uma lista que nós aprovamos no início do ano, o GT Qualidade vem se debruçando sobre isso. Dessas 4 estações, 2 foram custeadas com recursos do comitê. Para quem acompanhou, a agência liderou esse processo junto com a CETESB. Foi um processo moroso, tivemos a pandemia, tivemos uma curva de aprendizado enorme, com importação, um tempão retido lá, o equipamento, enfim, agente técnico, teve aí assim como o prefeito falou, para fazer uma barragem, para gastar dinheiro público tem, né, muitas traves e, evidentemente, ninguém supera todos eles. Então, uma proposta que hoje, a gente até mandou por e-mail para todos, antecipadamente, porque logo depois do episódio do dia 7, a pedido do presidente Luciano, foi feito um ofício à CETESB, enquanto comitê, pedindo agilidade nas vistorias de campo, para que o comitê, o mais breve possível, possa deliberar novos recursos para novas estações de monitoramento automático, inicialmente 3, mas que podem ser ampliadas talvez para 4, enfim, uma coisa assim. Então, essa providência, enquanto esfera administrativa, o comitê tomou. Depois a Lilian vai contar, mas desculpa dar o spoiler aqui já, Lilian. Provavelmente agora no mês de agosto, a CETESB vai para campo fazer as vistorias para verificar pontos, etc., né? A viabilidade, segurança do equipamento, sinal de celular, trecho do rio, né? Que tipo de infraestrutura é preciso lá, é um pier, é um braço, enfim, né? Tudo aquilo que envolve uma estação e uma vazão muitas vezes, né? Porque a estação tem que aguentar, às vezes, lá no caso de Artemis, vazões na ordem de 1.200 metros cúbicos por segundo sem ser inundada, né? Então tem uma série de condições que tem que se observar. Então essa é uma primeira competência que a gente já vai conversar sobre ela, inclusive projetar aqui. E uma segunda, que a doutora Alexandre, o doutor Ivan se referiu, que também diz respeito aí ao GT Qualidade, é essa questão do POP, né, do procedimento operacional padrão em relação a alertas, né, e o plano de ação Piracicaba, que envolve também um pouco disso tudo, de comunicação, essa questão da CPFL, possíveis vazões preventivas que o Cantareira pode colocar no rio preventivamente, né, com todas as limitações que isso tem, enfim, né, uma série de questões que estavam aí. Então, em termos de competência da CTMH para esse curto prazo, são essas ações que, vamos dizer, nós, enquanto comitê, temos o compromisso de fazer os encaminhamentos mais céleres possíveis. E eu queria, então, desculpa, doutor Ivan, você tinha pedido a palavra, eu não dei no item anterior. Fique à vontade para complementar. Na verdade, não era nem um complemento, era um reforço de algo que está muito na linha do que a gente está falando aqui, que eu acho que é essa questão relacionada com esse monitoramento, esses sistemas de alerta e uma disponibilidade, né, do órgão ambiental, no caso, que é quem cuida de qualidade, para a checagem imediata de qualquer desvio, né, detectado em nível de monitoramento, ou especialmente algo que a Alexandra colocou, que é em nível de acionamento por populares, ou por pescadores, ou por a Polícia Ambiental, ou pelo Ministério Público, ou por qualquer outro órgão. Tem sido muito comum, é muito mesmo, até assim, de forma, a gente acaba ficando até um pouco indignado, para ser muito sincero, né, que você